Oi, boa noite. Hoje, na nossa sessão de quarta, a gente vai falar sobre relacionamentos familiares tóxicos, né? Eu já falei na outra sessão sobre pessoas tóxicas de forma geral, né? Pessoas difíceis. E hoje a gente vai falar, então, esses relacionamentos na família, né? Que é uma situação muito delicada. Quem não viu ainda, eu coloquei há um tempo atrás um outro vídeo sobre relacionamentos familiares. E aí seria legal ver lá atrás primeiro, e aí depois aqui vai ser um complemento, tá? Então vamos lá. Como é que a gente primeiro identifica, né, o que está sendo um relacionamento tóxico dentro da nossa família? Né? Eu tinha falado na outra sessão que normalmente assim, essa relação tóxica, uma das características principais é quando a gente perde a liberdade da gente ser a gente, né? Que a gente tem que ficar aí pisando em ovos, a gente não consegue ser quem a gente é de verdade, a gente fica tentando agradar o outro de alguma forma, né, para não criar confusão e tal. Então assim, pessoas tóxicas, gente, assim, né, existem em todos os lugares e essas pessoas, elas estão em relacionamentos, né? Elas são mãe de alguém, pai de alguém, irmão de alguém, né, parceiro de alguém ou parceira, né? Então assim, elas estão no nosso convívio, né? Não está escrito na testa de ninguém. Então assim, a gente vai levar em conta, né, o que eu já tinha falado então, dessa questão da liberdade. E aí assim, tem várias estruturas, né, familiares que a gente pode ir percebendo que são estruturas tóxicas, né? Que não são estruturas de família saudáveis. E aí a gente percebe que a gente está numa estrutura dessa, né, que a gente está convivendo com uma família tóxica ou com pessoas tóxicas dentro da família, quando as relações afetivas na família, assim, vão se perdendo e a gente fica com aquela sensação de obrigação só, sabe? Então, assim, você tem contato com a sua família porque você tem obrigação com a família, não porque você deseja estar, não porque tem um prazer de estar junto, sabe? Eu fiz umas anotações aqui para eu não me perder, para eu poder, né, citar alguns pontos para vocês que eu acho importantes, tá? Então, assim, uma característica, por exemplo, que é muito visível, né? E aí vou falar alguns pontos para você ver se você consegue identificar aí, tá? E depois a gente tenta dar um caminho de solução, né? Uma característica, então, das famílias tóxicas, né, ou de pessoas tóxicas na família, é a falta de individualidade, né? E é por isso que eu pedi para ver esse outro vídeo do que eu falei das relações familiares, porque essa falta de individualidade pode ser um indício fortíssimo de que tem alguma coisa de errado nessa estrutura familiar, sabe? É como se tivesse todo mundo muito misturado, né? Então, assim, sabe, quando o problema de um é problema do outro, e aí você se envolve de uma forma que você acaba perdendo o foco da sua vida, porque é como se você tivesse obrigação, de novo essa palavra, né? Obrigação de se envolver e dar conta dos problemas de todo mundo da sua família, né? Não é aquilo só de, eu quero apoiar, eu quero ajudar, porque eu quero. Não, é como se você tivesse envolvido o tempo todo e tivesse obrigação de resolver ou de estar ali misturado com os problemas de todo mundo, né? E aí quando você faz um movimento, né, de buscar aí a sua individualidade, porque você sente falta disso, é como se você estivesse fazendo alguma coisa de errado, né? Então a família tóxica não vê bem o movimento da individualidade, né? Então fica todo mundo ali num contexto ali muito misturado mesmo, tá? E essa invasão dos limites, né? Então, assim, é como se você não pudesse trilhar o seu próprio caminho. E aí vem um outro ponto dessa questão da manipulação, né? Normalmente a pessoa que é mais sensível na família, ou a pessoa que é mais empática, ela se sente manipulada mesmo, porque tem uma manipulação de algumas pessoas, né, dessas pessoas mais tóxicas, que se fazem de vítima muitas vezes, né? E aí tem uma culpa dessa pessoa que quer se afastar ou que quer sair desse núcleo mais doentio, que faz esse movimento de saída, ela vai se sentir culpada por tá buscando a vida dela, né? Por fazer esse movimento de sair, então, para buscar o seu próprio caminho. E aí tem uma coisa então você não quer mais
pertencer, sabe? A essa família, ou é como se você estivesse abandonando de alguma forma essas pessoas dessa família, né? O que não é verdade, né? Que é o que eu falei. As relações da família devem ser relações afetivas prazerosas, né? Não tem que ser obrigação. Você não tem obrigação de permanecer com a sua família, né? E se você percebe que está te fazendo mais mal do que bem, você pode sim se afastar, não tem problema nenhum com isso, né? E se a sua família é uma família que é saudável e que torce por você, né? Pelo seu bem, pela sua jornada, né? Ela vai entender perfeitamente quando você escolhe buscar o seu caminho, mesmo que seu caminho seja diferente do restante da família, né? Isso quer dizer distância física que seja, quer dizer quando você, né, resolve se afastar porque você quer ter mais contato, né? Você quer ter a sua individualidade preservada e as pessoas vão respeitar isso, né? Se for uma família saudável, tá? Por exemplo, também... obrigação de estar junto, né? Foi o que eu falei. Você sente culpa quando você tem essa necessidade de buscar o seu espaço, né? A sua individualidade. Tem uma questão da necessidade também de aprovação, né? Porque como essas pessoas estão muito misturadas ali, é como se você tivesse que ter aprovação para tudo que você for fazer, né? É como se... É uma simbiose mesmo, sabe? Assim, uma coisa bem doentia, né? Que aí quando você tenta fazer esse movimento, eu falo você, né, assim, a pessoa saudável, né, dentro dessa família, a que tá buscando aí a sua saúde mental, quando ela faz esse movimento de saída desse jogo psicológico que é criado mesmo, ela sente culpa, tá? E às vezes ela acaba tendo esse impulso de voltar para essa situação, para esse jogo, sabe a primeira lei lá da linguagem do amor, né, das constelações familiares, que é a lei do pertencimento. É muito difícil a gente escapar de alguns jogos psicológicos dentro da família tóxica, porque tem uma necessidade ainda de pertencimento, né? Você quer se sentir parte. Então, por mais que você saiba que aquilo não te faz bem, por mais que você saiba que é um jogo de manipulação, assim, tem uma dificuldade dessa retirada, sabe? Então, acho que eu tô conseguindo me fazer entender, né? E outro ponto, assim, para não me alongar muito, são os problemas de comunicação que normalmente existem dentro da família tóxica, né? Problemas de comunicação porque, assim, normalmente a comunicação fica muito velada, as coisas não são ditas claramente, né? Tem esse jogo de manipulação, muitas vezes as pessoas se fazem aí de vítima, né, para continuar mantendo o jogo psicológico, mas as coisas não são ditas, não são faladas, é como se ficasse tudo meio no ar, assim, sabe? O que dificulta muito de ser resolvido qualquer situação, né? Ou a comunicação é velada dessa forma, ou é uma comunicação violenta, né? Se você falar qualquer coisa que outra pessoa discorde, vai ter uma briga gigantesca, né? As pessoas ficam sem se falar, tem uma coisa da agressão muito forte. Então, assim, para essas pessoas, mais uma vez, mais sensíveis, mais empáticas, elas preferem muitas vezes calar o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, né? Para não entrar em conflito, né? Então, assim, são essas as características que eu listei aqui para falar para vocês. A mais importante é aquela da questão da liberdade, né? De você não se sentir livre para ser quem você é, para fazer o que você quer, porque você sente essa manipulação aí da família. Tem muitas vezes uma competição velada na família, né? E isso acontece muito, né? E aí muitas pessoas pediram para eu falar. Por exemplo, entre mãe e filha, entre irmãs, acontece demais, né? Uma competição velada. E aí o que acontece é que às vezes a gente se sente culpada, né? Por estar feliz ou por tentar seguir o nosso caminho, né? E aí tem até uma frase aí que eu coloquei também uma vez, um textinho, né? Se você se sente culpa por estar feliz. Porque é como se a gente não tivesse esse direito, né? É como se a sua felicidade fosse ser... como é que eu vou dizer? Uma forma de agressão a outras pessoas da família que estão se fazendo ali, né? Que
estão se fazendo não, que se consideram realmente vítimas da vida, né? E que aí sim, se você tá feliz ou se você tá fazendo alguma coisa por você, é como se isso tivesse colocando essa pessoa ainda mais para baixo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é aquilo que eu já falei outras vezes, assim, se as pessoas da sua família, né, ou até amigos, né, mas eu tô falando mais especificamente hoje de família, se essas pessoas te amam, né, se é uma relação saudável, as pessoas querem te ver bem, querem te ver feliz, né, seguindo o seu caminho, que você seja livre, né, para fazer, pensar, agir da forma que você quiser, tá? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir admitir, né, pra gente que a gente tem essas pessoas tão próximas, assim, e aquilo, né, numa expectativa de que fosse ser totalmente diferente, porque a gente, né, tem aquela idealização aí das relações familiares. Então, assim, se dar conta de que a relação é assim, que é tóxica, então, dentro da sua família, se for o caso, né, se você se identificou com alguma coisa aqui, ou se você faz parte de uma família tóxica, perceber aí o seu lugar nisso tudo, né? Como é que você tá, se você tá jogando o jogo da família, né? E aí, assim, a dica, né? Primeiro a gente conseguir se blindar disso, né? Então, como é que a gente se blinda disso, né? É não correspondendo, é saindo do jogo, né? Porque a partir do momento que você tem consciência desses jogos que acontecem, é você não responder mais da forma esperada, porque aí você corta o padrão, sabe? É fácil? Não, não é fácil, assim, é muito difícil, né? Porque o nosso primeiro impulso é responder da forma que a gente já respondia, retroalimentar, né? Toda essa dinâmica que já tá aí há muitos anos, né? Então, assim, o ideal é a gente não romper completamente, né? Porque a gente sabe que é complicado nesse rompimento dentro das relações familiares, mas é se blindar, sabe? Assim, se blindar para que isso não te afete, para que você possa seguir a sua vida, né? Então, assim, ter um afastamento emocional à medida do possível e responder, então, de forma diferente do que seria esperado, digamos assim, né? Do que a família quer que você responda, sabe? Você pode compreender de diversas formas, né? Eu acho que nesse processo aí, a terapia ajuda muito a gente a ter uma clareza melhor, a olhar de fora a situação, sabe? Então, a partir do momento que a gente consegue ter mais consciência disso, a gente consegue responder de uma forma diferente, tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou se quiser complementar alguma coisa, falar aí da experiência de vocês, estou à disposição, tá? Um beijo, ótima noite.